Imagine você acordar no silêncio profundo da madrugada. A cidade inteira dorme, o vento mal sopra e até os animais noturnos parecem ter feito um pacto de silêncio. Mas então, sem aviso, um som ecoa pela escuridão, o sino da velha igrejinha, tocando sozinho. Não um toque rápido, nem um eco distante. É um som forte, metálico, decidido, como se alguém estivesse puxando a corda com força, alguém que não deveria estar ali. Agora imagine que isso não aconteceu uma vez, mas repetidas vezes. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma intensidade. E o mais assustador, nunca, absolutamente nunca, há alguém perto do sino. Moradores contam que até os cachorros evitam latir nesse momento. Crianças são proibidas de olhar pela janela. E os mais antigos, aqueles que carregam histórias que nunca chegaram ao papel, repetem sempre a mesma frase. Quando o sino toca sozinho, é porque alguém veio buscar o que é seu. O que isso significa? Como um sino, preso por correntes enferrujadas e abandonado por décadas, pode tocar sem vento suficiente para mover sequer as folhas secas no adro da igreja. Relatos antigos descrevem vultos, sombras longas rastejando pelas paredes, murmúrios que surgem de onde não há ninguém e uma presença gelada que acompanha o último badalar. Alguns juram que o toque anuncia a morte, outros dizem que é um aviso. Há quem afirme que o sino não toca por acaso, ele chama. Hoje você vai conhecer a história completa, o que está por trás desse fenômeno, coincidência, ilusão, lenda ou algo muito mais antigo, algo que não deveria ter sido despertado. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história, é um aviso. O sertão brasileiro é uma terra rica em histórias, mistérios e acontecimentos que desafiam o entendimento humano. Entre tantas lendas que atravessam gerações, uma delas sempre se destacou pelo medo profundo que desperta até nos mais valentes. O sino que toca sozinho no meio da madrugada. A igrejinha onde isso acontece fica afastada, no alto de um pequeno morro, cercada por árvores retorcidas e um silêncio quase sobrenatural. Construída há mais de 100 anos, ela foi, no passado, o centro da pequena comunidade. Casamentos, batismos, velórios, tudo acontecia ali. Mas com o tempo, a população foi diminuindo, famílias se mudaram e a igreja ficou abandonada. Hoje, apenas suas paredes desgastadas e o sino enferrujado permanecem de pé. Testemunhas silenciosas de um passado que não quer ser esquecido. O estranho é que o sino nunca foi completamente silencioso. Moradores das redondezas afirmam que, em certas noites, sempre após as 2 da madrugada, o toque ecoa pelo vale. Forte, limpo, assustador. E ninguém, absolutamente ninguém, ousa subir até a igreja nesse horário. Alguns tentaram gravar o fenômeno, outros tentaram esperar, escondidos. E quase todos que se aventuraram contam a mesma coisa. Eu senti que alguém estava me observando. Mas quem? Ou o quê? Por décadas, esse mistério ficou restrito aos moradores da região. Porém, recentemente, os relatos aumentaram. Não só de sons, mas de luzes, sombras, sussurros e até mesmo figuras caminhando próximo ao morro. E como toda boa lenda sertaneja, quanto mais pessoas tentam explicar, mais perguntas surgem. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nessa história. Vamos revelar relatos nunca antes contados, documentos esquecidos e versões diferentes para o mesmo fenômeno, desde explicações espirituais até teorias que tocam o inexplicável. Prepare-se. Antes que o mistério pudesse ser compreendido, era preciso voltar ao início.
ao tempo em que o sino ainda brilhava como ouro ao sol do sertão e sua voz metálica anunciava vida, fé e união. O sino da igrejinha não era um objeto comum. Ele foi trazido de muito longe, de uma antiga missão jesuítica que existiu antes mesmo da pequena vila tomar forma. Dizem que foi fundido com ligas raras, misturadas a fragmentos de metais, recolhidos de objetos religiosos que pertenciam a viajantes que nunca chegaram ao destino. Isso, por si só, já daria origem a murmúrios sobre energia acumulada, sobre histórias presas na matéria, esperando para ecoar novamente. Mas há um detalhe ainda mais sombrio na origem desse sino. Segundo um manuscrito antigo, encontrado décadas depois no fundo da sacristia, a liga metálica utilizada tinha sido misturada com algo incomum: pó de ossos. Não ossos de animais, não de mártires sagrados, mas de pessoas enterradas às pressas após um surto de febre que devastou a região muito antes da construção da igrejinha atual. A mistura teria sido feita como uma espécie de homenagem, ou talvez de superstição, acreditando-se que assim o sino carregaria a voz dos antepassados e protegeria o vilarejo. A proteção, no entanto, jamais chegou. Durante a primeira missa em que o sino foi inaugurado, conta-se que seu toque ecoou de forma tão estranha que fez até o padre estremecer. Ele descreveu o som como um lamento que vinha de dentro de uma caverna, profundo e cheio de um peso que parecia vir de muito longe. Embora todos tenham sentido algo incômodo naquele dia, ninguém ousou reclamar. Era o sino novo, belo, imponente e significava esperança para uma comunidade que buscava se fortalecer. O tempo passou e o sino tocou para eventos felizes e tristes, mas sempre com aquele mesmo eco estranho que parecia carregar algo a mais. Até que uma noite o toque se fez ouvir sem que ninguém o tivesse acionado. Era o primeiro registro conhecido do fenômeno, uma madrugada de lua cheia, em que o vento estava completamente parado e a vila inteira dormia. O sino tocou 3 vezes, apenas 3. E naquela manhã, um ancião da vila foi encontrado sem vida dentro de sua casa, sentado em sua cadeira, como se tivesse apenas adormecido. Coincidência? Talvez. Mas para os moradores, aquilo foi o suficiente para que o sino ganhasse uma aura de respeito e temor. Os mais velhos começaram a dizer que o sino não apenas anunciava eventos, mas pressentia, que ele tocava não por mãos humanas, mas por uma espécie de aviso. Passaram a chamá-lo de a voz dos antigos. Com o passar dos anos, a vila se esvaziou, a igreja foi abandonada. Mas o sino permaneceu ali, firme, silencioso, exceto quando a madrugada chegava e algo despertava dentro dele. O que começou como um objeto de fé se tornaria, muito mais tarde, o centro de uma lenda que até hoje ninguém consegue explicar. Com o passar dos anos, o sino da igrejinha continuou sendo parte da rotina do vilarejo. Mesmo carregando a fama de emitir um som estranho, ninguém imaginava que aquele objeto inofensivo seria associado a acontecimentos tão perturbadores. Os primeiros relatos sobrenaturais começaram de forma discreta, quase sussurrados entre as casas de barro e telha. Afinal, no sertão, tudo que foge do normal costuma ser guardado como segredo, até que se torna grande demais para ser ignorado. O primeiro relato oficial veio de Dona Anália, uma mulher simples, viúva, que morava na casa mais próxima ao pequeno morro onde a igreja se erguia. Certa madrugada, ela acordou com um barulho que parecia passos lentos sobre o terreiro. Era como se alguém arrastasse os pés na terra seca, ela contaria mais tarde. Quando se levantou para olhar pela janela, o barulho cessou. Mas antes que pudesse retornar para a cama, veio o toque. 3 badaladas fortes, tão altas que fizeram o vidro tremer.
Assustada, Anália acendeu uma lamparina, mas hesitou em se aproximar da porta. Quando finalmente criou coragem, só encontrou silêncio e uma sensação inexplicável de que algo a observava no escuro. No dia seguinte, ao relatar o ocorrido, foi recebida com olhares de espanto e medo. Não era apenas ela. Outras famílias haviam ouvido passos, sussurros e até choros distantes vindos da direção da igreja. Mas ninguém teve coragem de subir para verificar. O segundo caso aconteceu com seu Raimundo, vaqueiro respeitado e homem de extrema coragem, conhecido por enfrentar onças e cobras sem pestanejar. Ele voltava tarde de um pasto distante quando viu uma luz fraca balançando perto da porta da igrejinha, como se alguém carregasse uma lamparina. Pensando que algum viajante estivesse perdido, subiu o morro para oferecer ajuda. Ao se aproximar, percebeu que a luz não iluminava ninguém. Ela simplesmente pairava, flutuando a alguns centímetros acima do chão. Antes que pudesse entender o que via, a luz se apagou, e no mesmo instante o sino tocou. Raimundo descreveu o toque como um grito preso dentro de um metal velho, tão forte que fez seu cavalo empinar de pavor. Ele jurou que sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, embora estivesse completamente sozinho. Depois daquela noite, ele nunca mais passou perto do morro após o pôr do sol. O terceiro relato veio de um grupo de jovens que decidiu, por pura ousadia, passar a madrugada escondido próximo à igreja para comprovar se a história era real. Levaram lanternas, mantas e até um velho rádio, mas nada poderia prepará-los para o que presenciaram. Por volta das 2 horas da manhã, o sino balançou lentamente, como se alguém puxasse a corda fraca e manualmente. No entanto, não havia vento, e eles conseguiram ver claramente que a corda não se mexia. O sino se movia sozinho. Aos poucos, o ar ficou pesado, frio, difícil de respirar. Um dos rapazes desmaiou. Os outros fugiram em disparada, deixando para trás lanternas e mochilas. No dia seguinte, quando retornaram buscando seus pertences, encontraram a porta da igreja entreaberta. Algo que nenhum deles havia feito. E dentro, impressas na poeira do chão, havia marcas de pés descalços, como se alguém tivesse caminhado ali naquela mesma madrugada. Com esses relatos, o vilarejo passou a entender que o sino não era apenas estranho. Era assombrado. Algo despertava quando a escuridão se fechava sobre a igreja. Algo que não parecia humano. E a partir daquele momento, a lenda deixaria de ser apenas um comentário murmurando entre vizinhos para se tornar um verdadeiro terror local. Durante muitos anos, os moradores aprenderam a conviver com os relatos estranhos vindos da igrejinha. Era como uma doença silenciosa. Ninguém falava diretamente sobre o sino, mas todos evitavam passar perto do morro ao escurecer. A lenda se mantinha viva, sempre sussurrada, sempre temida. Porém, tudo mudou numa madrugada específica, a noite que marcaria a história da vila para sempre. Era 18 de agosto, e o calor sufocante tornava impossível dormir. Nem mesmo os animais encontravam descanso. Cavalos relinchavam inquietos, cabras batiam as patas no chão seco, cães uivavam sem motivo aparente. Às 1h50, o vento parou completamente. As folhas das árvores ficaram imóveis e o ar parecia preso, como se a noite segurasse a respiração. Às 2 horas em ponto, o sino tocou. Mas dessa vez, não foram 3 badaladas, não foram toques espaçados, não foi o toque lento e triste que os moradores já conheciam. O sino disparou a tocar descontroladamente, como se alguém o balançasse com força sobre-humana. O som era ensurdecedor, reverberante, e parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O primeiro a ouvir foi seu Orlando, o morador mais velho da vila. Ele disse que o som parecia um pedido de socorro misturado com um chamado.
Levantou-se com dificuldade e correu até a varanda. Foi então que viu algo que jamais esqueceu. Uma luz branca e intensa dentro da igrejinha, atravessando as frestas das janelas, como se um incêndio silencioso estivesse acontecendo lá dentro. Outras pessoas acordaram e testemunharam a mesma coisa. A luz não piscava, não tremulava, não parecia natural. Alguns moradores tentaram se aproximar, mas sentiam uma pressão no peito, como se o ar pesasse mais a cada passo em direção ao morro. Um rapaz chegou a desmaiar antes de completar metade do caminho, e então, tão repentinamente quanto começou, o sino parou. Silêncio absoluto. A luz se apagou. O vento voltou a soprar suavemente. A madrugada pareceu retornar ao normal, mas ninguém conseguia ignorar o frio que rastejou pela vila inteira naquele instante. Na manhã seguinte, um grupo de homens decidiu subir até a igrejinha para verificar o que havia acontecido. Ao chegar, encontraram a porta aberta, completamente escancarada. Lá dentro, o altar estava intacto, mas havia marcas profundas no chão de madeira, como se algo tivesse arrastado suas unhas ou garras sobre as tábuas antigas. Mais assustador ainda, o sino, que antes pendia firme na estrutura superior, agora estava inclinado, como se tivesse sido puxado violentamente por uma força que não devia existir. E no fundo da igreja, quase imperceptível, havia algo escrito na poeira. Ele voltou. Essa noite marcou o início de uma nova fase na lenda. Nada seria igual depois disso. O sino não era mais apenas um aviso. Ele parecia estar respondendo a alguma coisa, algo que a vila inteira preferia não descobrir. Depois da noite do despertar, como passou a ser conhecida, a vila viveu semanas de tensão crescente. Era como se o ar carregasse uma energia elétrica, uma ameaça silenciosa que todos percebiam, mas ninguém sabia explicar. Os animais se comportavam de forma estranha, o clima parecia mais pesado e até o céu parecia mudar, tornando-se mais denso e escuro durante as madrugadas. O sino, que antes tocava ocasionalmente, começou a tocar com mais frequência. Às vezes apenas uma vez, às vezes duas, mas sempre no mesmo horário, 2 da madrugada. Como se marcasse um encontro, como se anunciasse uma presença que caminhava livre pelo morro àquela hora. Foi Dona Lourdes quem notou primeiro. Ela vivia numa casinha próxima ao cemitério, e nas últimas semanas vinha acordando sempre pouco antes do toque do sino. Em uma dessas noites, enquanto esperava o inevitável som, percebeu algo ainda mais sinistro. Pegadas na terra, surgindo do nada. Pegadas descalças, pequenas, como de uma criança, que se formavam sozinhas diante de seus olhos, seguindo em direção ao morro. Elas apareciam passo a passo, mas não havia ninguém ali. Durante 3 noites, ela observou o mesmo fenômeno. E na 4ª noite, reuniu coragem para seguir as pegadas. Foi até metade do caminho, até sentir um frio tão intenso que parecia congelar seus ossos. Era verão. Não deveria existir frio naquele lugar. Tremendo, ela voltou para casa e trancou tudo. Mas as pegadas não desapareceram. Outras pessoas começaram a notar sinais semelhantes, portas abrindo sozinhas ao amanhecer, sombras que passavam diante das janelas, objetos sendo arrastados durante a noite. Uma família encontrou marcas de mãos pequenas nas paredes externas da casa, mãos que pareciam molhadas, mesmo sem nenhuma chuva há semanas. Enquanto isso, o sino continuava tocando. Seu tocar agora parecia mais ritmado, quase comunicativo, como se estivesse chamando algo, ou alguém. Um caçador local chamado Júlio decidiu investigar. Levou lanternas, espingarda e 1/3 no bolso. Subiu o morro antes do horário do toque para tentar entender a origem do fenômeno.
O que encontrou foi pior do que esperava. Ele descreveu sentir uma presença forte, pesada, que parecia circular ao seu redor. A temperatura caía drasticamente em segundos, seu fôlego diminuía, a lanterna falhava e, pior, ele ouvia respirações, mas não via ninguém. Quando o sino tocou, Júlio caiu de joelhos. Disse que sentiu uma mão tocar sua nuca, uma mão gelada, pequena, fraca, mas real. Ele fugiu sem olhar para trás. Depois desse episódio, quase toda a vila concordou. A presença invisível que rondava a igreja não era humana. E o sino não tocava por acaso. Ele tocava porque aquilo estava acordado. Com o aumento dos relatos sobrenaturais, a vila passou a buscar explicações mais profundas. Aquilo já não podia ser ignorado. Um grupo de moradores reuniu coragem para procurar Padre Antônio, último sacerdote que viveu longamente na região antes de se aposentar. Ele era o único vivo que conhecia a história completa da construção da igreja e, principalmente, do sino. Quando lhe contaram sobre o retorno dos fenômenos, o padre permaneceu em silêncio por longos minutos. Seu semblante, antes tranquilo, mudou para uma expressão rígida, quase de culpa. Foi então que ele revelou um segredo que havia guardado por quase 40 anos. Segundo ele, durante a restauração da igrejinha na década de 1960, um documento antigo foi encontrado dentro de um compartimento escondido atrás do altar. Era uma carta escrita por um missionário conhecido como Irmão Samuel, responsável por supervisionar a compra e a instalação do sino. O padre lembrava exatamente o que estava escrito, palavra por palavra, porque nunca havia esquecido aquela revelação. A carta dizia que, antes de ser trazido ao sertão, o sino fora utilizado em uma missão isolada, onde havia ocorrido um ritual macabro para tentar conter uma entidade que aterrorizava a comunidade local. A lenda contava que uma criança, vítima de injustiças e violência, havia morrido nos arredores da missão e seu espírito permanecera preso entre este mundo e o próximo. Choros eram ouvidos no interior da igreja, objetos se moviam sozinhos e, mais frequentemente, o sino tocava sem intervenção humana. Desesperados, os missionários acreditaram que fundir parte dos ossos da criança no metal do sino poderia aprisionar o espírito, ou ao menos acalmá-lo. O ritual foi realizado às pressas e, por um tempo, os fenômenos diminuíram. A missão, porém, foi abandonada anos depois e o sino acabou sendo vendido para a pequena vila sertaneja sem que ninguém soubesse sua verdadeira origem. Padre Antônio explicou que desde então carregava o peso daquele segredo. Ele tentou proteger a vila evitando espalhar o boato, temendo que a história gerasse pânico. No entanto, algo mudou recentemente. Ele acreditava que, com o abandono da igreja e o desgaste do sino, o selamento espiritual havia enfraquecido. E então veio a parte mais assustadora da revelação. O espírito não toca o sino para assustar, disse o padre com a voz trêmula. Ele toca porque está preso, e cada badalada é um pedido de libertação. Depois de ouvir isso, muitos moradores ficaram em choque. Alguns queriam exorcizar o local. Outros insistiam em destruir o sino, mas Padre Antônio advertiu: se destruírem o sino, libertarão aquilo que ele mantém contido, e será muito pior. A partir daquela noite, o medo tomou conta da vila mais do que nunca. Agora eles sabiam, o sino não era amaldiçoado por acaso, não tocava para anunciar a morte, não tocava para avisar. Ele tocava porque algo, uma criança esquecida pela história, lutava desesperadamente para ser ouvida. E o mais inquietante é que quanto mais forte o sino tocava, mais forte parecia se tornar a presença que rondava a igrejinha. A verdade finalmente havia sido revelada. Mas a revelação não trouxe paz. Trouxe o temor de que o pior ainda estava por vir. Depois da revelação de Padre Antônio, a vila nunca mais encarou o silêncio da madrugada da mesma forma.
Agora eles sabiam. Cada badalada do sino não era apenas um mistério. Era um pedido de socorro de um espírito preso entre mundos. Uma alma de criança, esquecida pela história, que ecoava sua dor através do metal misturado aos próprios ossos. Nos dias seguintes, muitos moradores tentaram abandonar a região. Outros se trancaram em casa, acenderam velas, rezaram, clamaram por proteção, mas nada parecia suficiente para impedir o que estava por vir. Porque na primeira madrugada, após a revelação, algo aconteceu. Às 2 em ponto, o sino tocou. 1, 2, 3 vezes. Mas, diferente das outras madrugadas, o som estava mais profundo, mais forte, mais vivo. O ar ficou pesado, o chão pareceu vibrar levemente e uma energia desconhecida percorreu todo o vilarejo. As portas tremeram, as janelas estremeceram e até os animais pressentiram que algo estava se aproximando. E então, o sino parou. Mas dessa vez, o silêncio não trouxe alívio. Porque do alto do morro, onde a igrejinha abandonada se erguia como um guardião cansado, uma luz fraca surgiu, uma luz que pulsava como um coração, lenta, sofrida, insistente. E por alguns segundos, todos que olhavam juraram ter visto a silhueta pequena de uma criança recortada pela claridade. Uma figura imóvel, apenas observando a vila, como se esperasse, como se chamasse, como se escolhesse. Quem seria o próximo a ouvir sua história incompleta? Na manhã seguinte, quando alguns moradores finalmente reuniram coragem para subir até o morro, encontraram a porta da igreja aberta outra vez. No chão, marcas recentes de passos pequenos na poeira. E na base do sino, algo que fez até os mais incrédulos empalidecerem. Uma marca de mão infantil, impressa no metal frio, como se tivesse sido deixada ali durante a madrugada. Ninguém soube explicar, ninguém quis comentar, mas todos entenderam aquela mensagem silenciosa. A lenda não havia terminado, a verdade não havia sido completamente revelada, e o sino não tocara pela última vez. Enquanto a vila tentava seguir em frente, cada madrugada trazia o mesmo medo. E se hoje for a noite em que ele toca de novo? E se o espírito finalmente conseguir se libertar? A história termina aqui. Mas o eco do sino continua vivo. E se você ouvir algo na madrugada, reze para que não esteja chamando você.